E aí pessoal, beleza? Hudson aqui, espero que todos vocês estejam bem. Vou começar a gravação dessa aula, assim que eu finalizar ela eu vou disponibilizar para vocês no grupo, beleza? Então, para quem perdeu a nossa última aula, nós estamos trabalhando na unidade 6 do livro, sobre The Weather. Vamos lá, na última aula eu entreguei para vocês alguns exercíciozinhos em um PDF parecido com este aqui. Na verdade não um PDF, sim um arquivo impresso, e tem alguns exercícios. Para aqueles que faltaram, vocês vão fazer o exercício em casa, bonitinho, no caderno, enfim, qualquer dúvida que tiverem sobre eles é só me falar, tá bom? Relembrando também que nós fizemos aquele exercício em grupo, cada grupo ficou com uma cidade diferente, vocês pesquisaram como que estava o clima, né, o tempo naquele horário na cidade, tá bom? Quem não fez, não tem problema, depois a gente repõe com um outro exercício, ok? Bom, a respeito ainda da matéria da última aula, tem alguns itens que é interessante a gente ressaltar, a gente passar por eles novamente, tá bom? Vamos começar aqui com a correção de alguns exercícios. Primeiro exercício que a gente vai corrigir, na verdade, antes de começar com os exercícios, vamos lembrar aqui de uma regrinha. Sempre que a gente quiser transformar um adjetivo, na verdade um substantivo, em um adjetivo, na maioria dos casos, principalmente quando a gente está falando sobre substantivos relacionados ao clima, ao tempo, a única coisa que a gente precisa fazer é enfiar um y lá no final do seu substantivo. Por exemplo, temos aqui a palavra rain, chuva. Para transformar chuva em um adjetivo, em chuvoso, a única coisa que a gente faz é colocar o y ali no final, tá bom? Então, rain vira rain, ok? Essa é a regra geral, bem simples, bem fácil, tá bom? Então, aí para vocês, quem quiser pode anotar no caderno, o slide está no grupo também, tá? Então, anotem essas regrinhas aí. Regra geral, simplesmente coloca o y no final do substantivo. Então, temos o rain, chuva, rainy, chuvoso, adjetivo, tá bom? Colocou o y, acabou com a história. Simples e fácil. Tem algumas exceções, algumas regrinhas especiais para colocar o y, né? Temos o caso CVC, quando um substantivo termina em consoante, vogal, consoante, a única coisa que a gente precisa fazer é dobrar a última consoante, como a gente está acostumado, por exemplo, no ing, e colocar o y no final. Exemplo, temos o substantivo sol. Para transformar sol em um adjetivo, em ensolarado, nós colocamos o y no final. No entanto, como é uma palavra que é consoante, vogal, consoante, a gente dobra o N, tá bom? Então, sun vira sunny. Simples e fácil. Tem uma exceção para essa regra do CVC. Toda vez que qualquer substantivo terminar com a letra W, a gente só precisa colocar ali o Y. Vamos pensar nesse exemplo aqui. Snow é um substantivo e ele é aqui, ó, consoante, N, vogal, O e W, que também é consoante. Se a gente pensar naquela regra anterior, o snow ia ficar mais ou menos assim. Deixa eu abrir um editor de texto. Nós temos o snow. Ele iria virar snowy, com 2 Ws, correto? O problema é que isso daqui está errado, tá? Quando o substantivo terminar com W, a única coisa que a gente vai fazer é colocar ali o Y, beleza? Não precisa dobrar. Então, relembrando as regrinhas. Regra básica, você coloca o Y no final ali do seu substantivo e ele já vai virar um adjetivo. Primeira exceção, quando tiver consoante, vogal, consoante, você dobra a segunda consoante, que nem a gente já está acostumado a fazer. A única exceção para essa regra aqui vai ser quando o seu adjetivo, o seu substantivo, terminar com o W. Nesse caso, a gente simplesmente coloca o Y, beleza? Então vamos lá. Baseado nisso daí, nós temos o exercício número 3 da folhinha, essa tabelinha bem simples aí. O objetivo dela é preencher esses espaços que estão em branco. Aqui na esquerda nós temos o substantivo ou o verbo, e na direita o adjetivo, tá bom? Então temos os espaços em branco e o exemplo aí que é rain e rain. Vamos lá então, vamos fazer a correção, isso a gente já fez na última aula, então quem perdeu
dá uma pausa aí no vídeo e façam os exercícios, tá? Não continuem não, tá bom? É pra pausar. Pausa aí, faz e a gente volta, beleza? Espero que você realmente tenha pausado o vídeo. Então vamos lá, vamos corrigir. Temos aqui o adjetivo snowy. Snowy significa um dia com neve, um dia ennevoado. Como tem simplesmente o Y aqui no final, a gente corta. O substantivo vai virar simplesmente snow, beleza? Substantivo snow, adjetivo snowy com o Y aqui no final. Storm. Storm vai virar stormy. Aqui tá até errado, tá bom? É storm, tempestade, e stormy, que é um dia com tempestade, um dia tempestuoso, tá bom? O correto é esse aqui que eu tô marcando. No slide aqui eu acabei colocando errado, beleza? Storm, stormy. Opa. Temos aqui a palavra cloudy, que significa, como é que fala? Nublado. Nublado vem de nuvem, e nuvem é cloud, sem o Y no final, beleza? Temos aqui sunny, que é ensolarado, que obviamente vem de sun. E por fim, o substantivo vento vai virar um dia com muito vento, ou um dia ventoso, ou alguma coisa nesse sentido, que é o windy, com o Y no final, beleza? Então esse daí é o exercício número 3, já fizemos na semana passada, e é só para revisar essas regrinhas, tá bom? Coloca o Y no final do seu substantivo e geralmente está certo. Não se esquecendo da regrinha do CVC, consoante, vogal, consoante, e também da regrinha quando o substantivo termina com W, beleza? Então isso daí é para o exercício número 3. Já fizemos, já corrigimos, tá tudo certo. Um outro exercício que eu deixei para vocês fazerem em casa foi esse exercício número 5. O 5 e o 6 vocês ficaram de fazer, a gente ficou de corrigir depois, tá bom? O 5 aí, ó. Look at the pictures below and describe how the weather and the seasons are. Olhar para essa imagem aqui, que nós temos as 4 estações diferentes, e descrever como que cada uma delas é. Vamos começar com aquela que nós estamos aqui agora no Brasil, que é o verão. Quando a gente fala do verão, nós podemos pensar em alguns itens diferentes. Por exemplo, temos a imagem aí do nosso amiguinho Olaf. O Olaf gosta do verão. Por quê? O verão ele é quente, o verão ele tem sol, o verão a gente geralmente pensa em água, por exemplo, o mar, uma piscina, algum lugar que tem alguma fonte de água, nós associamos isso ao verão. Piscina ou então praia, tá bom? Essas são algumas palavras que a gente geralmente associa ao verão. Claro, isso daí no mundo ideal, no mundo perfeito, né? Só que a gente não vive num mundo assim. A gente não vive numa animação da Disney e o verão é um pouquinho diferente no mundo real. Se você está sem dinheiro para viajar, se você está simplesmente aí em casa, você pode ir lá na Lagoa da Pampulha e ver aí as capivaras tomando um banho de sol. Também é um exemplo típico e clássico que a gente vê aqui no verão de Belo Horizonte, tá bom? Claro que nem só de sol vive o verão. Aqui em BH a gente também tem chuva. Muita, muita, muita e muita chuva mesmo, tá bom? E a parte boa da chuva é que você pode andar de submarino por apenas R$ 4,50. É só você pegar o MOV no dia de chuva e ir ali para Vilarim, beleza? Então, temos aí algumas palavras diferentes, tá? E aqui nós temos inundação também, esse flood, ok? Então, eu quero que vocês coloquem as palavras que descrevam aquela estação para vocês, tá bom? Claro que vocês podem pensar aqui naquele exemplo mais básico do Olaf, ou então pensar em algo mais próximo da nossa realidade, ok? Vamos lá, agora mudando do verão para o inverno, nós invertemos as coisas. Enquanto no verão tudo é quente, no inverno tudo é frio. Nós temos neve, nós temos nevascas, nós temos aí bonecos de neve, que de novo é o Olaf. Claro, isso em um lugar perfeito, em uma situação perfeita de como seria o inverno, o que não acontece na realidade, tá bom? Assim como eu fiz no exemplo anterior do verão, eu quero que vocês pensem um pouquinho como é que é o inverno aqui no Brasil e também coloquem algumas palavras relacionadas a isso, tá bom? Vou deixar para vocês fazerem isso aí em casa. Na próxima aula a gente repassa por isso de novo, tá bom? Temos aqui o outono. Em inglês tem duas palavras diferentes para o outono. Tem o autumn, que é utilizado no inglês
da Grã-Bretanha, no inglês britânico, e tem o fall, que é utilizado no inglês americano, tá bom? No caso, o fall, por que a gente chama o outono de fall, né? Porque no outono as folhas caem, the leaves fall down from the trees, ok? As folhas, elas caem das árvores. Isso é uma característica do outono, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, e a gente também associa muito a cores alaranjadas, amareladas, cores relacionadas a essas que estão na imagem aqui, tá bom? Claro que tem outros termos, vocês podem colocar à vontade, tá? Qualquer coisa que esteja nesse sentido aqui. Teve um aluno, por exemplo, da turma de meio-dia da semana passada que, para o outono, eles falaram, por exemplo, Halloween, falaram, por exemplo, abóbora, que são, sim, itens que estão relacionados com essa época do ano, tá? Então, qualquer coisa nesse sentido que vocês colocarem, vai estar certinho, beleza? Temos aqui, por fim, a primavera, que a gente está relacionado a cores mais vivas, a flores, a natureza, a vida, ou então a simplesmente frutas e vegetais, tá bom? Tudo que for mais colorido, de certo modo, a gente está relacionado aí com a primavera, beleza? Então, importante, essas daí são algumas palavras bem básicas mesmo para cada estação. Eu quero que vocês virem um pouquinho depois, parem um pouquinho e pensem como que é cada estação dessa aqui no Brasil, ok? Então vamos aqui continuar aí para o exercício número 6. Também era um exercício para vocês fazerem em casa, não é um exercício difícil, mas é um exercício que demanda um pouquinho daquele conhecimento de vocabulário que a gente construiu na última aula referente ao tempo, tá bom? Então vamos analisar aqui cada uma delas separadamente. Vamos lá, letra A. When it rains and sometimes it's cold, we have small balls of ice. It is known as... Então vamos lá. Quando está chovendo e caem pequenas bolinhas de gelo do céu, isso é conhecido como o quê? Tem duas opções aqui que estão igualmente corretas. Ou a gente pode colocar neve, né? Então são bolinhas de gelo que caem no céu, nesse caso poderiam ser flocos de neve, ou pode ser também granizo, tá? Então qualquer uma das duas aí, o snow ou o hail, elas estariam corretas, beleza? Então, no caso aqui do Brasil, o hail faz mais sentido do que snow, porque no Brasil dificilmente neva, só lá no finalzinho, lá perto do Uruguai, tá bom? Letra B, vou voltar aqui. It has been a day. Então, foi um dia alguma coisa. We had a wonderful day swimming and sunbathing. Nós tivemos um dia maravilhoso ali nadando e tomando banho de sol. Se você estava tomando banho de sol, obviamente o dia ele estava quente ou o dia simplesmente estava ensolarado. Ou seja, a gente pode colocar nesse exemplo B a palavra hot para quente ou sunny para ensolarado, tá? Qualquer uma das duas aí funciona bem nesse mesmo contexto. Letra C. We don't have water. If it doesn't rain, our plants and animals will die. This has been terrible. Então, nós estamos sem água. Se não chover, as plantas e os animais vão morrer. Ok, em qual situação que você não tem água em uma determinada região? Quando aquela região está enfrentando um período de seca, tá bom? Muito cuidado, porque tem duas palavrinhas em inglês para seca, tá bom? Quando a gente fala relacionado ao clima, ao tempo, nós vamos usar o drought, tá bom? Nesse caso aqui, exemplo C vai ser o drought, beleza? This drought has been terrible. Essa seca tá terrível. Nós temos a palavrinha dry. Cuidado com o dry, tá? O dry ele é o contrário de wet. Wet, molhado. Dry, seco. Quando um objeto, alguma coisa, ela tá seca, não está molhada, a gente usa o dry. Quando o clima ele tá seco, nós usamos o drought, tá? Duas palavrinhas diferentes. Para um pouquinho aí e anota isso no caderno, tá? É importante. Muita atenção, muito cuidado, ok?